Exatamente. Só no Líbano ficamos 20 dias. Fui confundido com espião israelense. É mesmo? Aí, ó. Essa história é boa. Essa história é curiosa. A gente estava Assim, gravando. Lá, eles acham que todo mundo eu é estava espião. fazendo Na Síria também falou isso Olha a comigo. cara do achando que Rodrigo. era O Rodrigo tem cara de espião, pô. Pois é, já pensou. Ele chega com esse papinho, não, espião. sou arqueólogo, não sou Não sei adventista. o quê. Não, então já fui. Tá, já falta. Eu tenho minha coleção, né? Porque tem uns loucos na internet. Aí uma vez suspeitaram que eu era jesuíta infiltrado dentro da igreja adventista. Tem uns negócios, umas paradas dessas na internet aí. Que jesuíta infiltrado, espião e tal, tudo aí. Mas nunca israelense. Aí eu estava lá num bairro que é sede do Hezbollah. Tá. E ali estavam... Problema, hein, cara? Problema e tal, tava filmando e tudo, tava com a equipe, filmando e tal. Não podemos entrar com o drone ficou barrado. Todos os dias ia lá buscar o drone no aeroporto com todas as autorizações, todas. Um calhamaço de autorização assim, escrito em árabe, inglês, tudo. Igual porque você. isso aí é o seguinte, quando você vai para um lugar desse, imagina que seja isso que ele esteja falando. Na Síria, por exemplo, para ir, quando eu peguei o visto de imprensa, eu tive de colocar numa lista todos os equipamentos que eu ia levar. Uhum. Então tinha lá meu celular, e não é só o celular, é o celular, modelo, marca, tudo mais. O celular, a máquina fotográfica, a máquina que eu levei da redação filmadora, tudo lá direitinho, bem descrito, entendeu? Uhum. É o caso que eu tô falando aí. Exatamente. Tudo que ele foi fazer lá... E tinha tudo na lista. E autorizado a entrar. Quando chega lá, confiscaram o drone do cara. Confisca. Aí chegaram lá, confiscaram, aí falaram que tinha um número de série que estava errado. Aí foi lá, corrigiu o número. E lutando com tudo com... olha, por mim já liberava, mas tem que ter o carimbo do coronel. Aí o coronel falava, tem o carimbo do general. Tá com a inteligência. E o pessoal voltava lá no aeroporto, o drone não saía, a gente falava o mosquito branco, a gente criou alguns códigos. Não podia falar Israel, a gente falava o Rio Grande do Sul, porque falar Israel em inglês eles entendem, né? Aí eles só entregaram o drone quando eu e a Laura já estávamos indo embora no aeroporto, e mesmo assim eu fui escoltado por um oficial do Exército até a porta do avião. Pra ter certeza, que o drone ia embora. E ele tá até lá em casa guardado, que o drone não é meu e da equipe. Ele tá com um lacrezinho, que eu nem abri, vou deixar para eles abrir, com o lacre do governo lá. Mas aí nesse dia a gente estava filmando lá no lugar e tinha uma senhora que estava explicando algumas coisas, só ouvindo assim, eu não falo árabe. A guia estava traduzindo assim. Daqui a pouco essa senhora saiu e vieram uns caras de moto. Aí eu fui gravar. Enquanto eu estava gravando, os caras falando alto lá, eu até pedi um pouquinho de silêncio, eles falando com a guia lá. Quando eu voltei, a guia, entre no carro agora e não levanta essa câmera mais. Porque entra no carro agora. Eu nunca vi a guia tão assustada como ela ficou naquele dia, né? Ela falou assim, vamos embora daqui. Aproveitar que os caras de moto saíram, porque eles podem voltar. O que é? Eles são do Hezbollah. E ele chegou e o sujeito começou a olhar para você. Explica o que é o Hezbollah. O Hezbollah o interessante, para quem não sabe, o Hezbollah é um braço de um partido político do governo, mas é um braço terrorista. Tá certo? Só que é o único, é como se as Farc, para dar uma comparação, porque o interessante é isso, o Hezbollah é o único exército paramilitar que é reconhecido pela ONU. Então é como se as Farc agora tivessem reconhecimento da ONU. Então tem o exército libanês e tem o Hezbollah. E eles conseguem ter uma propaganda sobre o povo, porque eles falam que eles que impedem Israel de invadir o Líbano. Tudo tem ponto de vista, né? Pois é. Para Israel, o Hezbollah é um grupo terrorista. Para a Palestina, não. Eles são os Para a protetores. Palestina, o Hezbollah é um grupo de guerrilha, com força bélica, né? De exército, que defende o povo. Então, é por isso que a ONU reconhece o Hezbollah como um grupo militar de um país, de um estado, entendeu? Uhum. Então, mesmo tendo o exército. Sim. Mesmo tendo o exército. Tem o exército, como fosse, a gente tem o exército, tem as polícias militares dos estados. É como fosse algo assim, entendeu? Tem as milícias também, pô. Mas não tem reconhecimento da ONU. Não tem. Exatamente. Mas é mais ou menos isso. Tá. Você falou das milícias, seria só que com muito mais força. Tá. Né? Porque as milícias não... Não, o Hezbollah, ele é mundialmente famoso, né? Aí ele começou a falar, aí eu não estava entendendo o que ele estava falando em árabe, ela falou assim, ele falou que eles já estavam monitorando a gente pela cidade aqui e que você era um espião judeu, que você estava aqui porque estavam em guerra lá com a Palestina invadida, que é como eles chamam Israel. Eles não chamam Israel, eles chamam Palestina invadida. E aí eu falei, a guia falou, não, ele é brasileiro.